Boa noite, pessoal. Hoje é Dia das Crianças e eu resolvi dar para as crianças um presente diferente nessa data tão especial. Esteja você assistindo esse vídeo agora ao vivo comigo ou mesmo depois que ele for publicado, não importa. Importa é que eu te escolhi, você que está assistindo esse vídeo agora, para enviar um presente para as crianças que estão ao teu redor ou que pode existir dentro de você mesmo. E eu tô aqui para falar de um tema muito difícil, mas que pode ser abordado de uma forma leve, porque nós temos solução para ele, que é alienação parental. Para quem vive no meio das constelações sistêmicas ou no âmbito jurídico, talvez esse seja um tema recorrente que se ouve falar muito, mas que invariavelmente se tem poucas respostas, soluções. Por quê? Normalmente as famílias possuem jogos muito ardilosos que envolvem essa situação, onde, como a própria condição da alienação parental traz, existem mensagens subliminares, coisas que não são ditas, não são faladas verbalmente, mentiras, segredos, assuntos velados e tantos outros que envolvem esse emaranhamento tão complicado que, infelizmente, acaba desembocando nas nossas criancinhas, que acabam sofrendo demais com isso. E se você é um adulto que sofreu com isso na sua infância, sabe muito bem do que eu estou falando. Falando um pouco de mim, eu sou Daniele Tedesco, sou formada em psicologia e sou uma das pessoas responsáveis pela introdução da constelação sistêmica no Brasil. Pesquiso e atuo nessa área desde 2004 e desde então tenho sido muito feliz em poder trazer essa ferramenta, essa técnica maravilhosa que tanto para a área da psicologia quanto do direito, das psicoterapias e da própria administração e pedagogia acrescenta demais quando nos traz alguns princípios do funcionamento do inconsciente coletivo, que pode se traduzir naquilo que não é falado, não é dito, não é verbalizado, aonde existem grupos de pessoas e aonde elas interagem. Muito feliz com quem está entrando aqui, pessoal. Se quiserem, vão fazendo perguntas, nem sempre eu consigo responder, dependendo de como rola nossa conversa aqui. Mas se eu tiver tempo no final ou ao longo, eu vou tentar responder a cada uma. Se eu não conseguir responder enquanto eu estou fazendo o vídeo, eu vou respondendo depois que termina. E podem ficar tranquilos com isso e vocês me ajudam demais com essa interação também, eu poder responder a partir daquilo que eu conheço e que eu trabalho, as dúvidas que vocês possuem. Então, voltando a falar um pouco sobre a minha trajetória, ajudei a introduzir as constelações sistêmicas no Brasil, sou muito feliz por ter sido uma das pioneiras nesse trabalho aqui, e tudo isso aconteceu quando eu fazia psicologia, encontrei lá muitas respostas, mas algumas delas ficavam sem ter alguma técnica ou alguma ferramenta mais rápida para resolver algumas coisas que só pela via do pensamento não se conseguia. É claro que a psicologia é uma área que trabalha com o inconsciente das pessoas, auxilia em diversas questões, e a constelação sistêmica é uma mais que agrega com relação às questões do inconsciente coletivo do pensamento humano. E é por isso que eu escolhi essa técnica para focalizar o meu trabalho e tenho sido muito feliz ao auxiliar milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro desde 2004, quando comecei a pesquisar e estudar essa ferramenta. Então, trazendo para vocês um pouco sobre a minha caminhada dentro da alienação parental, tenho diversos pacientes, alunos que trazem essas temáticas, sou orientadora hoje de diversos consteladores sistêmicos no Brasil e formadora também. E sou co-orientadora do primeiro mestrado profissional em Direito Sistêmico dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, a convite da Magda e da professora Graziele, que me escolheram para poder auxiliar nesse trabalho por conta de eu ter encontrado uma maneira científica de ensinar constelações, já que é um assunto que envolve tanto misticismo e ainda uma falta de consenso e de respaldo dentro de algumas abordagens como ela é ensinada. Então, eu encontrei uma forma de ensinar essa técnica cientificamente e por isso é possível que nós possamos levá-la para um âmbito acadêmico, estudar e inserir, inclusive em políticas públicas, que é o meu grande sonho, onde colaboro e junto com muitas outras pessoas sérias que fazem um trabalho maravilhoso e tem levado esse trabalho para diversos âmbitos que auxiliam muitas pessoas a melhorarem as suas vidas e principalmente as suas relações, tanto no âmbito pessoal quanto profissional.
E como eu falava, estou aqui para falar desse tema super importante, que também estudei muito na minha passagem pela psicologia sistêmica familiar e que me auxilia demais a conseguir ajudar outras pessoas com conhecimento, tomada de consciência e uma possibilidade de, com pequenos ajustes e mudança de postura, mudarem também algo significativo dentro das suas famílias. E é por isso que eu estou aqui para conversar contigo hoje. Então, quero te contar uma história que provavelmente você já conhece. Um casal, um homem e uma mulher, um belo dia se encontram, se apaixonam e, de forma programada ou não, acabam gerando uma nova vida dessa relação, desse amor, desse encontro. Depois disso, muitas coisas legais acontecem, outras nem tanto, mas quando esse casal vai tendo algumas dificuldades no trato um com o outro, na forma de ser, nos gostos, nos interesses, nos hobbies, nos projetos de vida, essas divergências algumas vezes vão levando a um caminho aonde cada um segue o seu rumo, ou aonde um gostaria de seguir um rumo diferente daquele de estar se relacionando. Muitas vezes faz concessões, fica por ali, ou mesmo onde pede a separação quando a outra pessoa não está nem um pouco afim disso. E, invariavelmente, independente do casal estar junto ou não, a questão é que essa comunicação subliminar, desse desejo, dessas intenções que existem dentro de cada um deles, vão levar, invariavelmente, a consequências para essa vidinha que foi gerada ali um tempo atrás. Então, o casal começa a ter divergências, interesses diferentes, dificuldades de diálogo e de comunicação, que é um dos grandes sintomas onde isso começa a aparecer, e aonde toda essa parafernália verbal e não verbal começa a causar alguns atritos dentro de casa. Isso é normal, é natural, acontece com todos os casais. A questão é a maneira como cada casal acaba tendo o desenrolar dessa história nos dias, nas semanas e nos meses seguintes. E aquilo que é comunicado nem sempre tem a ver com aquilo que é pensado e aquilo que é feito. E essa dificuldade de expressão das verdades, ou na expressão das verdades de forma muito calorosa, ou mesmo dos conflitos e agressões verbais, emocionais, que muitas vezes se ocasionam pelas dificuldades que o casal tem entre si, de uma maneira ou de outra, acabam sendo sentidos pela criança. E aí alguns alunos pacientes perguntam, Dani, mas se, talvez para a criança ela nem veja essas brigas, ou a gente não faz isso na frente dela. Isso não tem nada a ver. Porque muitas vezes a criança acaba percebendo, porque já que ela não tem linguagem racional, ela capta o inconsciente coletivo da família dentro de si mesma. Vamos pensar comigo. Já que uma criança, assim como você mesma, é fruto do próprio pai e da própria mãe, imagina de que maneira nós estamos ligados pelo resto da vida através de cordões invisíveis. Sim, de cordões invisíveis que nós temos na relação com cada um daqueles que nós chamamos de vínculos primários, ou seja, pai, mãe e também os irmãos. Isso tudo foi explicado minuciosamente por uma cientista da NASA, que tem uma universidade nos Estados Unidos e que nos explica fisicamente, inclusive matematicamente, como isso funciona. Mas isso é assunto para um outro vídeo e é isso que eu trato na formação, nessa metodologia científica que eu conto para vocês. Falei no início do vídeo que é como eu costumo abordar para as pessoas entenderem melhor como funciona isso, não só com conceitos abstratos. Então, como funciona isso? Nós temos esses cordões com essas pessoas que nos geraram. E isso, ao longo da vida, acaba causando o quê? Nós, como filhos, com relação aos nossos pais, ou mesmo pais com relação aos seus filhos, toda a comunicação, toda a energia, toda a vibração, todo o inconsciente que é sentido e percebido nessa interação acaba invariavelmente sendo repassado para essa criança, que vai sentir de maneira mais ou menos intensa aquela guerra, às vezes velada ou às vezes declarada, que acaba sendo conduzida pelo casal e, infelizmente, levando muitas vezes às duras consequências de descarregarem na criança as questões entre si.
ao invés de nós termos aí uma briga e uma questão entre homem e uma mulher adultos, acaba-se, na verdade, trazendo esses conflitos à tona e colocando nas costas da própria criança, sem que se perceba, obviamente, nenhum pai, nenhuma mãe quer fazer isso com o seu filho. Isso tudo é feito de forma, muitas vezes, totalmente inconsciente. E como isso funciona, acaba-se, muitas vezes, chegando na alienação parental, que nada mais é do que o quê? Quando um dos responsáveis, genitores ou avós ou cuidadores de uma criança, declaradamente, de forma consciente ou não, lembrem o que eu estou falando, acaba impedindo a outra criança de ter acesso ao afeto do outro genitor, por conta, muitas vezes, dessa briga ou desse conflito que essa própria pessoa tem com aquele outro adulto. Sem perceber, cria-se um emaranhamento onde a criança passa a sentir, a verbalizar ou com relação a comportamentos de baixa autoestima, de introspecção, brigas na escola, dificuldades de atenção e diversas outras que podem, ao longo dos tempos ou dos anos que se passam, provavelmente lá pela pré-adolescência e adolescência, tornando os seres que estão vulneráveis mais do que o normal a álcool, vícios, drogas, caminhos tortuosos, dificuldades de se darem bem profissionalmente, porque dentro delas existe um conflito interno absurdo com relação a não poderem ter recebido o afeto do genitor, aquele a quem foram negadas o acesso à afetividade, ao convívio, à participação e etc. E aí você deve estar me assistindo e pensando numa série de casos seus, ou mesmo de pessoas que você conhece. E aí, qual é a grande questão? Deve estar pensando aí, tá, e aí, Dani, como é que a gente configura alienação parental ou não? Pois é, esse é um dos grandes desafios da justiça hoje em dia, e inclusive da psicologia, e é por isso que eu acredito e confio muito nas constelações, assim como o sistema judiciário, como vocês devem ter acompanhado através do Dr. Sami, que fez lá na Vara de Família no interior da Bahia, algum tempo atrás, uma reportagem que foi bem vinculada pelo Fantástico. Gente, tá dando temporal aqui onde eu tô agora, vocês estão ouvindo? Bom, só para dizer que se tiver barulho aí, é lá fora que tá acontecendo o negócio. Então, vocês devem ter ouvido falar, né, dessa adesão da técnica de constelações no âmbito jurídico, e sou muito feliz em ter muitos alunos que me procuram exatamente advogados, exatamente por conta disso. Esse mestrado na Federal também acabou acontecendo muito por conta da propagação dessa técnica. Esse mestrado foi um projeto que era um sonho da Magda, que em 2012 foi minha paciente na técnica de constelações, uma servidora pública, PJ. Gente do céu! Que temporal! Vamos lá. E ela acabou trazendo, sempre teve essa vontade de trazer isso para o judiciário e para o direito, e quando o Dr. Sami acabou propagando as constelações lá na Bahia, na Vara de Família, com mais de 90% de resolução dos conflitos na mediação dos casos, foi possível também trazer mais seriedade para esse trabalho. Então, quando nós começamos a compreender no âmbito jurídico essa grande utilização das constelações sistêmicas, nós entendemos que ela é importante por quê? Porque ela ajuda a identificar, de fato, aqueles problemas intrínsecos que nós não conseguimos resolver. Então, você deve estar ouvindo, se perguntando e talvez até lembrando de algumas coisas da sua própria infância, da vida da família, pensando, tá, mas isso é alienação parental ou não é? Isso é muito difícil de compreender. De fato, exatamente por causa daquilo que eu falava no início do vídeo sobre os jogos que existem na família em função disso, as mensagens subliminares, as inverdades, as coisas expressas e não expressas, e muitas vezes os jogos que envolvem esse casal e que fazem com que não seja possível para alguém de fora, seja um técnico em psicologia ou mesmo quando envolve a justiça, conseguir identificar. E as constelações sistêmicas, elas têm essa capacidade de trazerem à tona as informações inconscientes da família. O que configura a alienação parental tem diversos itens na lei de 2010 que faz a configuração desse crime, porque ele é crime hoje em dia. Me corrijam, advogados, se eu estiver errada, mas é a informação que eu tenho. E aonde é possível enquadrar
Mas, como é que a gente identifica quando fala disso psicologicamente? As constelações são uma grande ferramenta que nos auxiliam a perceber que jogos inconscientes são esses. Por quê? As constelações trazem à tona a forma como a criança está se vinculando com os genitores. Aí é que mora a grande questão do que eu falei no início desse vídeo sobre eu estar aqui hoje querendo que você entregue para uma criança o conhecimento ou o comportamento gerado a partir dessas explicações, dessas orientações. O que acontece aí é que as crianças sentem e acabam percebendo a forma como elas são jogadas mais para perto ou mais para longe de um dos genitores ou das pessoas que são responsáveis por ela. Ela acaba ficando mais próxima ou com mais frieza com relação a um ou ao outro. E aí você deve estar pensando, claro, né? É lógico, quando eu era criança, o meu pai ou a minha mãe tinha razão, ou esse ou aquele, vez uma, vez o outro, ou mesmo você que tem filhos ou conhece algum caso de alienação parental, certamente você tem todas as razões do mundo para justificar o comportamento de um dos genitores com relação aos seus conflitos, reservas, ressalvas com relação ao outro. Porém, isso é o que aparece. Quando nós observamos os mecanismos inconscientes dessa comunicação, muitas vezes nós percebemos o quê? Que, via de regra, independente de toda a complexidade que envolve esse assunto, a criança acaba de uma maneira muito, muito, muito visível, mas nem sempre com relação ao seu comportamento com os pais diretamente, mas na escola, com relação aos amigos, sua vida social e contra si próprio, denunciando uma impossibilidade de ter acesso a um dos pais. E isso acontece com esses conflitos que são jogados nesse casal, que eu falava no começo, né, sobre essa família que se cria e onde muitas vezes as divergências entre um homem e uma mulher acabam sendo jogados para cima dessa criança. Então, como é que funciona isso? Nós devemos olhar para a criança. E enquanto eu estou falando isso, quero que você pense sempre olhando para alguma criança que você conhece. Pode ser um sobrinho, pode ser o filho, pode ser o netinho, pode ser o filho de um amigo, de um vizinho, alguém que você conhece, ou mesmo você mesmo quando era criança. E aí, é importante olhar o quê? Essa criança está sofrendo? Está com o que a gente chama de sintoma? Está com dificuldade de se expressar? Baixa autoestima? Dificuldade no colégio? Falta de atenção? Briga demais com os coleguinhas? Tem algum tipo de autodepreciação? Dificuldade de receber afeto? Está demasiadamente numa relação simbiótica com algum dos pais? Isso quer dizer muito grudado com um e não tendo muito afeto pelo outro? Fica de olho, porque isso é problema. E aí eu volto para onde a gente estava conversando. As questões que o casal tem a resolver entre si, ou os cuidadores da criança com relação ao outro genitor, elas são daquele sistema, ou melhor, o que nós chamamos de um subsistema. O outro subsistema, que é desse genitor com relação à criança e do outro genitor com relação à criança, é imprescindível que seja cuidado no sentido de reservar a criança das brigas que existem entre os adultos. Talvez você não perceba e não saiba, mas as crianças acabam sentindo e percebendo dentro de si a negação, a rejeição, o conflito com relação ao outro genitor, como se fosse contra si própria. Então, vamos lembrar daquilo que eu falava no começo, se nós temos ligação igualmente com o nosso pai e com a nossa mãe, como fica internamente quando nos é negado o afeto de um dos dois? Uma coisa é quando a criança sofre maus tratos por parte desse outro genitor, quando ela realmente foi abusada fisicamente, emocionalmente, sexualmente, isso é uma outra coisa. Mas quando existem coisas entre o casal que fazem com que a criança seja impedida de ter acesso ao outro genitor, isso acaba se voltando na pré-adolescência, adolescência, como eu falava antes, contra si mesmo. E vai ser um adolescente que vai ter insatisfações consigo, com a sua autoimagem, com a sua relação com relação a pessoas,
que muitas vezes tem um sexo do genitor, esse a quem lhe foi negado o afeto, o convívio, o acesso, a conversa, e isso vai trazer complicações muito mais sérias no futuro. Então, gente, eu peço para vocês que estão assistindo esse vídeo agora, para que comecem a pensar aí sobre quais são os assuntos entre adultos que devem ficar entre adultos. Não é porque uma criança não vê ou não percebe essas brigas, ou simplesmente está ali na sala, no quarto, onde isso acontece, e não manifesta, não chora, finge que não está vendo, não é por isso que ela não está sentindo. E muitas vezes as crianças que mais ficam quietinhas enquanto os pais brigam, ou fingem que não está acontecendo nada, muitas vezes são essas as que mais sofrem, porque elas começam a guardar dentro delas todas essas questões que elas percebem, observam, enxergam, e muitas vezes, ao contrário de um adulto, não tem resposta, elas não sabem racionalizar isso, não sabem pensar sobre, refletir. Elas simplesmente entendem que uma parte delas, que é esse pai ou essa mãe, não é bom o suficiente. Logo, ela não se sente boa o suficiente. E logo ela começa a ter comportamentos de autodestruição, que muitas vezes, infelizmente, acabam sendo observados concretamente lá pela adolescência. É muito comum, por exemplo, filhos de casos onde existe alienação parental, na infância terem uma relação muito simbiótica com o genitor que tem mais tempo com ele ou que promove a alienação parental, ter uma relação extremamente afetiva, extremamente grudada, extremamente defensora desse genitor como sendo esse o bom. E aí, com o passar do tempo, lá na pré-adolescência ou adolescência, quando começa a fase da busca de identidade desse ser e desse indivíduo que está se constituindo como um indivíduo, não mais como alguém totalmente identificado com os pais, quando ele busca essa identidade, ele começa a refletir, raciocinar sobre o genitor do sexo oposto, ou o genitor a quem ele foi vítima de alienação parental, ele acaba, muitas vezes, se voltando contra o que ele estava totalmente conectado até essa altura da vida e acaba indo buscar sua referência junto àquele outro a quem ele não teve acesso, buscar sua própria percepção, suas próprias ideias, e muitas vezes sobre essa relação, e muitas vezes nessa altura já é tarde demais, pela noção de autoestima, de identidade, de afetividade que se cria internamente dentro dessa criança e desse futuro pré-adolescente e adolescente, aonde essa identidade fica distorcida de tal forma onde dificilmente é possível reparar esses laços, essas manifestações que deveriam levar a um adulto seguro de si, que se sente amado, que se sente capaz e que se sente seguro para dar conta da própria vida, porque tem pai e mãe integrados dentro de si. Em Constelações, nós falamos muito sobre a necessidade de nós, se você que está aí assistindo esse vídeo agora, pensa sobre isso, de nós integrarmos pai e mãe dentro de nós, igualmente, cada um com 50% de ser e de sentido dentro do nosso coração, cada um com 50% de importância, cada um na sua maneira, independente do que tenha acontecido entre eles, porque o que acontece entre os pais não nos compete carregar. E se você é adulto e sabe de alguma criança, ou você tem dificuldades com seu parceiro, que possa estar refletindo, que podem estar, talvez mesmo sem perceber, refletindo no seu filho, ou em alguma criança que você cuida, reflete sobre isso e pensa melhor. Qual é a maneira como você tem lidado com os seus problemas enquanto adulto, enquanto casal? Se tem resolvido isso, se tem conseguido dar conta, ou se de repente tem colocado uma criança envolvida nessa história contra aquela outra pessoa, sem que necessariamente essa outra pessoa realmente negue afeto a essa criança. Então, o que eu quero deixar para ti como presente para essas crianças hoje é justamente, se você sabe de alguém que está passando por isso, gente, dê de volta o afeto que ela merece e que ela tem direito. Não negue esse acesso, porque isso é vital para o adulto que essa criança hoje vai se constituir. E isso certamente você deve saber por si mesmo, porque todos nós, e principalmente antes de existir esse conhecimento, acesso a todas essas informações, passamos em algum nível
por alguma questão entre os pais, onde nós tomamos partido de um ou de outro. E é claro que através da razão, nós sempre tomaremos. Porém, quando nós entendemos que dentro do nosso subconsciente, dentro do nosso coração, é imprescindível que nós olhemos para os nossos pais como pais, onde nós temos igual direito de acesso ao afeto de ambos, na mesma proporção, dentro daquilo que eles podem nos dar, aceitando todas as suas dificuldades, fica muito mais fácil também conseguir olhar para uma criança como alguém que precisa e merece ter todo o afeto do mundo que ela puder receber do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, seja lá de que lado da guerra você esteja hoje. Então é essa que é a mensagem que eu quero deixar para ti hoje. Tenta, se existe alguma criança ao teu redor sendo negado o acesso de ter mais afeto do que ela poderia, entrega essa capacidade para ela de volta, entrega de volta essa possibilidade dessa criança se tornar um adulto melhor, evita com que o futuro dele seja mais penoso, mais inseguro, com menos autoconfiança, e promove essa possibilidade dessa criança se sentir totalmente protegida, totalmente amada, totalmente segura e com a certeza de que todos os que convivem com ela querem o melhor para o seu próprio futuro, para a sua própria vida como adulto, como profissional. E começa a zelar por isso a partir de hoje. Por favor, dê esse presente para as crianças que estão ao seu redor hoje, independente de serem filhos, sobrinhos, vizinhos, para si mesmo, pois todos nós temos uma criança interna. E se você lembrou de alguém, e certamente lembrou dentro do seu próprio convívio, da sua própria rede, seja você profissional, médico, terapeuta, advogado, eu sei que é um pouquinho constrangedor, de repente, enviar um vídeo desse se você não foi consultado para dar palpite nesse problema. Mas se puder, eu te agradeço de coração, se puder compartilhar esse vídeo, porque pode ter certeza que dentro da tua rede social existe entre cada 10, pelo menos 3 pessoas ou 3 crianças que passam por isso. Então compartilhe esse vídeo e pode ter certeza que quem está sofrendo disso hoje vai dar um jeitinho de assistir, mesmo que seja escondidinho, tirar alguma lição dessa história e poder, quem sabe, a partir desse alerta, buscar mais informação, procurar se informar e dar outros presentes para essa criança ao longo da vida dela, até se tornar adulto, para que a gente tenha crianças hoje que sejam adultos no futuro mais felizes, mais seguros, mais competentes, capazes, confiantes sobre aquilo que eles podem ser e criar, que afinal é o desejo de todos nós. Bom, gente, espero que tenha servido para vocês de alguma maneira. Adorei os comentários aqui. Gi, saudades, querida também. Ana Maria, advogada maravilhosa aqui em Porto Alegre, aluna da formação, está falando sobre ser um tema fundamental e de fato é. O Éder dizendo que é muito interessante. Vi vários alunos aqui entrando, pacientes, pessoas que eu não conheço, estou vendo aqui pela primeira vez, mas estou muito feliz de poder ter esse contato, ter a confiança de vocês para falar sobre isso. E se quiserem fazer perguntas, façam, que assim que eu puder eu respondo depois, escrevendo ali abaixo daquilo que vocês tiverem dúvida sobre o que viram nesse vídeo. Não percam a oportunidade de compartilhar. Como eu falei, vocês podem mudar uma vida de uma criança hoje e esse é o presente que eu quero deixar para elas através de vocês. Um grande beijo e até a próxima.